Meip e seguinte. Enfim, estamos num clima muito pesado, um clima muito requetequetequetequetá. Então vamos para a história de Welcome Home. Isso que me despertou uma curiosidade, porém eu não faço ideia do que E seja. aí, povinho, o meu nome é Ip e aí? seguinte, nos últimos Ip? dias uma ARG tomou conta do Entendi que YouTube era gringo hype. e principalmente do TikTok. E apesar de eu ter um perfil lá no TikTok, eu realmente não uso essa rede social. E como eu também não consumo YouTube gringo, o universo dessa ARG não se expandiu pra mim. Mas vocês pediram tanto nos comentários pra eu falar sobre, que eu fui obrigado a pesquisar pra ver do que se tratava essa tal de Welcome Home. Nesse vídeo a gente vai ver do que se trata. Mas antes eu preciso falar algumas coisas. Muito obrigado pelo 100k, essa marca absurdamente marcante. Ele já tá com 1 milhão de inscritos. Então, parabéns. Chegou, e eu não tô acreditando que a gente realmente chegou. Então, muito obrigado. Bom, sem mais delongas, Parabéns. meus amigos, welcome home. Ainda chego lá. Welcome Home é uma criação da empresa The Playfellow Workshop. A ARG inteira se encontra no site dessa companhia. Ele é um site completo, explicando tudo que Welcome Home se trata. Elogiada pela crítica e bem sucedida financeiramente, Welcome Home dominou o seu horário de sábado da manhã, com seu elenco colorido de fantoches, histórias divertidas e viciantes, e cenários animados como nunca visto antes. Certamente um espetáculo para o público de todas as idades. Olhando um pouco mais para baixo na página, a gente pode achar diversas artes e concept arts desse programa, o que dá mais veracidade pra coisa toda. Tá bem óbvio que o Welcome Home foi um programa estilo Vila Sésamo, e no parágrafo abaixo a gente tem mais certeza disso ainda. Segundo a descrição que nos é dada, Welcome Home foi exibido pela primeira vez em 1969, num canal desconhecido. Ele ficou no ar nesse mesmo canal até 1974. Aqui a gente tem algo um pouco estranho pra se analisar. É tido que todo esse programa é uma lost media, mas como que ele foi um sucesso de crítica passando num canal desconhecido? Se esse programa fez tanto sucesso como esse site diz, como é que a gente nunca ouviu falar sobre ele? Enfim, o programa funcionava assim. Aparentemente havia algumas sketches com esses puppets que se chamavam neighbors, vizinhos. Essas sketches intercalavam com desenhos, igual o Bom Dia e Companhia. É dito também que junto com os desenhos também era intercalado alguns trechos de alguns livros, sei lá. O local onde essas sketches se passavam era uma cidade colorida e com um design bem caricato. O nome desse lugar era Home. Por isso o nome do programa é Welcome Home. A partir daqui a página começa a contar como eram montados os episódios, e a gente vai se aprofundar nisso agora. Os episódios! Errou episódios aí, Os episódios do desenho tinham uma montagem padrão. Eles começavam sempre com o personagem Wally. Ele aparecia e contava o que seria o tema do dia. Depois de dizer qual o tema, ele se encontrava com os outros personagens. A partir disso, as sketches do desenho se focariam no tema dito. Por exemplo, o tema é egoísmo. As sketches vão se basear em egoísmo, e no final teria aquele sermão padrão sobre como isso é ruim. Bem programa infantil mesmo. Ao longo do programa, todos os personagens tiveram seu destaque. Impressão minha, o bicho tem um cachorro quente de arroz em cima. Tipo, é um cachorro quente, mas tem um negócio branco com uns pelinhos, tipo, uma espécie de pelinho. Parece que é mais grão, aí tipo, é um cachorro quente com arroz, ketchup mostarda e cereja em cima. E se não for? Se for sorvete, por exemplo, é um banana split de cachorro quente, um hot dog split? Durante as sketches, como se cada um tivesse uma especialidade dentro daquele universo. E durante os episódios, o personagem Wally sempre... Mano, o olhar de vazio desse boneco tá dando um certo... Conversava com quem tava espectando, sei lá, hein? Tratando o espectador como um neighbor também. No final dessa página... Não. Espectetando não. Você assassina o público, mas não assassina o português. É dito que o desenho e todas as coisas que envolviam ele simplesmente desapareceram. A empresa não se pronunciou sobre a sumida desse programa da TV, assim como a sumida de todos os merches, discos de vinil e livros desse universo. A parada simplesmente desapareceu sem deixar rastros e ninguém se pronunciou sobre. Bom, se tudo desse programa sumiu, o que diabos é esse site? Aqui as coisas começam a ficar interessantes. Na área de perguntas e respostas do site, uma das perguntas que mais eram feitas era: por que aquele site foi feito?
conceito? Qual era o propósito dele? A equipe Welcome Home Restoration Project, que tá por trás disso tudo, responde essa pergunta. Por algum motivo, a resposta tá toda bugada no seu início, mas isso vai fazer sentido depois. Lendo o que dá, basicamente algumas pessoas tinham a mesma memória desse programa, como se ele não fosse só um delírio coletivo, sabe? A ideia é esse site ser um catálogo de tudo que eles conseguissem achar desse programa, e eles até que se saíram bem nisso. Para um programa que teve tudo que era seu apagado, eles têm bastante coisa. Artes de conceito, artes finalizadas, mas incrivelmente eles não têm nenhum episódio. Tudo que eles têm até então veio de dentro de envelopes que eles receberam. Eles restauraram a maioria das coisas, digitalizando ou até mesmo desenhando do zero. E bom, se tu por um acaso vir com um mouse e copiar essa letra bugada... Quando eu desembrulhei a primeira carta, eu ouvi abrir. Eu quero isso fora, eu vou tirá-lo. Beleza, a partir daqui é um caminho sem volta. Esse site é cheio de mistérios. Legal. Os segredos Existem de Welcome 3 Home. respostas dadas pelos criadores do site com coisas escondidas, no mesmo estilo dessa que a gente acabou de ver. Eu vou mostrar cada uma pra vocês. Como você começou sua pesquisa sobre Welcome Home? Pra ser honesto, a gente foi atraído inesperadamente. Todas as informações encontradas nesse site foram extraídas de documentos descobertos em envelopes de cores vivas. Somos gratos por sermos os primeiros a começar essa jornada, mas isso machuca. Por que você fez esse site? Eu esperava que esse site chamasse a atenção de alguém que já viu esse programa antes e pudesse nos contar mais sobre ele. Queríamos ser os pioneiros a mostrar essa mídia perdida para ajudar a estimular a busca por sua existência. Muitas das nossas assinaturas de nosso livro de visitas falaram sobre ter visto esse show antes. Então, isso é um bom sinal. Isso significa que está dentro de você também. Então, isso dói? Você sabe quantos episódios de Welcome Home existem? Infelizmente não. Ainda não recebemos imagens do show, nem um catálogo completo de todos os episódios. Estimamos que a última data de exibição do programa foi em 1974, mas apenas porque é a data mais recente listada em um roteiro. Os números são tão difíceis de ler, às vezes eu nem consigo vê-los. Essas coisas escondidas me deixam um pouco pensativo. A galera que antes parecia bem empolgada em serem os pioneiros a falarem sobre essa Lost Media não parecem mais estar tão empolgados. Começar as pesquisas sobre esse projeto parece ser divertido, mas machuca? Segundo eles mesmos, machuca. Eles inclusive se perguntam se isso machuca em quem também se lembra do programa. Indo no topo da página, a gente pode ver várias áreas do site. Em Linguist Book, tu pode deixar uma mensagem como um dos visitantes do site. E é claro que eu deixei uma mensagem. Uma coisa interessante é que dá pra ver as supostas mensagens enviadas por outros usuários. E algumas têm esses desenhos nelas. Se tu pegar esses desenhos e abrir eles em outra janela, tu consegue ver como se fosse uma resposta. É só um detalhe, mas é legal. Indo em links, a gente teria acesso a vários links dessa galera aí. O pessoal investiu em fazer isso aqui. É tipo um Analog War ou uma coisa parecida com isso. Do tipo, Don't Hug Me I'm Scared? Mas essa parte do site é falsa, ou não tá pronta ainda. Nenhum dos links é clicável, são só GIFs que não anexam link nenhum. Na parte de news, a gente vê algumas atualizações. Eu digo algumas para não dizer várias. Eu vou ser sincero, eu li tudo isso e esses textos têm 2 finalidades. A primeira finalidade é realmente ser uma página de atualizações. Eles falam aqui tudo que eles mexem no site. E a segunda finalidade é dar veracidade a esse universo. Eles citam aqui como receberam alguns envelopes, caixas e outras coisas que eles postaram aqui. Por último, mas não menos importante, a gente tem The Neighborhood, a tal vila citada lá no começo. A vizinhança. A gente pode ver ela de perto nesse site. Legal. Considerando que é um programa criado a partir de memórias, é como se fosse uma coletividade de pessoas se lembrasse, a ideia de que eles se lembram da vizinhança inteira, sendo que o programa meio que não existe... Na página que enfim mostra a tal vila, a gente pode ver várias casas. Clicando nelas, a gente vai conhecer os personagens e também vai receber uma pequena descrição de cada um, sendo eles Barnaby, Hound, Ed, Bob, Sally, Julie, Frank e por último, mas não menos importante, o nosso frontman, Wally. Uma coisa interessante de se notar na descrição do Wally é que, diferente da casa dos outros, a casa do Wally é viva. Na própria descrição é dito que a casa dele é considerada o 9º morador da vila, mas que por algum motivo ela não fala. E ela tem esses olhos estranhos se mexendo o tempo todo. Se tu olhar com atenção, tem algo escuro saindo da porta da casa, como se algo tivesse escorrendo lá de dentro. Se ao invés de clicar na casa, a gente clicar nessa coisa escura...
Nitidamente, essa figura é o Wally, e ele tá de joelhos pra um olho sobre uma janela, que claramente é a janela da própria casa dele. Ainda tem mais coisa estranha pra se ver nessa página. Existe um 10º morador dessa vila, e se a gente clicar exatamente onde diz você, a gente descobre quem é o 10º morador dessa vila. E tu mesmo. E assim como todos os moradores, tu também tem uma descrição. Wally é seu melhor amigo. Wally é o personagem principal dessa história. Ok, eu falei que esse olhar vazio tava dando... Eu falei que isso ia ser um problema. Tem um segredo, mas isso não para por aqui. É possível notar que algumas palavras nesse site estão meio que destacadas. Isso acontece algumas vezes pelo site. Juntando elas e formando um URL com os padrões do site, a gente cai nesse site secreto da mesma galera que fez o outro. Parece que você vagou muito longe de casa. Junto dessa mensagem, a gente tem um link para voltar pro site. Esse cara tá me escondendo algo, e eu posso provar. Voltando naquele site e apertando dessa vez no telefone, a gente pode ouvir um áudio justamente desse cara cantando algo. A música dele é meio longa, então eu vou ler o que ele canta. Belo sonhador, acorde pra mim. A luz das estrelas e as gotas de orvalho estão esperando por 3. Os sons do mundo rude ouvidos durante o dia, embalos pelo luar, todos se foram. Olha, pode ser ao invés de 3, pode ser D. Espera vocês, eu espero os 3. Bela sonhadora, rainha da minha canção, iluminada enquanto te cortejo com suave melodia. Se foram as preocupações da multidão ocupada da vida. Bela sonhadora, desperte pra mim. Depois de terminar de cantar, ele cita não saber o resto da letra. Essa pergunta, você gostou, entrega que ele estava cantando isso pra alguém. E pela resposta... dá pra presumir que ele estava cantando pra própria casa. Faz sentido a casa responder ele com batidas, até porque ela não fala, lembram? Se a gente trocar a ordem das palavras encontradas, a gente vai ter acesso a outra página secreta. Só que dessa vez, a gente vai ver um vídeo de uma TV? Bom, é só uma estática, mas como a TV tá se mexendo, dá pra notar que é um vídeo e não uma GIF. Assistindo esse vídeo inteiro, em certo momento, dá pra notar olhos olhando de dentro da TV, como se alguém estivesse nos vigiando dela. Bom, mudando mais uma vez aquele código e formando a URL, a gente encontra outra página secreta. A provável página secreta mais estranha dessa parada. Olhos nitidamente inquietos como observando. Olá, cada vez que você pega as mesmas letras e você modifica elas, você vai parar em uma coisa parecida. Eu não consigo te ver. Tu consegue me ver? Então permaneça calmo. Se só isso não fosse bizarro o suficiente, clicando na imagem dos olhos e abrindo ela em outro navegador, a gente pode notar que é o próprio Wally nos encarando. E isso aqui é simplesmente bizarro de formas que eu não sei explicar. Ainda tem mais uma combinação para ser visitada. Mudando o código disso para isso, a gente entra em outra página secreta. Nessa, a gente pode ver o que seria um suposto roteiro de um dos EPs do programa. Não tem muito o que se analisar aqui. É realmente só uma parte de roteiro onde aparentemente o Wally não sabe o que pintar. Bem desenho infantil mesmo, um probleminha não muito difícil de se resolver. Analisando tudo isso que a gente tem encontrado até agora, tem uma leve impressão que sim, o Wally tem um segredo. Mas diferente do que muita gente pensa, pra mim, ele não é o vilão. Pra mim, ele é uma vítima. Uma vítima do 9º morador dessa vila. Ouvindo aquele áudio secreto, dá pra notar nitidamente que o Wally tá querendo aprovação. Aprovação da casa. A gente literalmente vê ele louvando ela. Sendo ele o frontman e tendo a própria casa como algo vivo, isso deixa espaço pra muita teoria. Ele nos incluir como um 10º morador dessa vila talvez seja uma tentativa desesperada de pedir ajuda. Por isso ele tenta contato com a gente. Por isso ele manda a gente ficar calmo. Ele não quer nos fazer mal. Bom, essa ARC é muito nova e pelo que parece o criador vai transformar isso num programa mesmo. Então talvez aquele roteiro se torne realidade e algumas outras coisas passam a fazer mais sentido. Por enquanto, é isso que a gente tem de Welcome Home. É claro que... Não. Por enquanto não é isso, não. Porque agora nós temos o que me trouxe a Welcome Home. E aí, esse daqui, então. Welcome Home. Eu nunca pensei que um vídeo pudesse dar tão bem quanto esse deu. Quer dizer, eu sabia que tinha um público grande querendo ver e descobrir mais sobre esse universo. E eu fico muito feliz que vocês gostaram, porque eu também gostei muito. Desde o meu último vídeo, eu intensifiquei as minhas pesquisas. Eu tenho bastante coisa pra mostrar pra vocês. Mas antes da gente ir pro vídeo, tem algo que eu preciso citar. Eu tenho um outro canal. E bom, acabou de sair o primeiro vídeo dele. Naquele canal eu apresento coisas com uma amiga. E pra vocês pegarem o gosto pela coisa, essa minha amiga vai participar desse vídeo aqui comigo.
Oi, eu sou o Tá. Espantalho do Espantalho. Os vídeos desse canal vão continuar sendo do Ip. E do Espantalho vão ser eu e ele. Depois de ver esse vídeo, vai aí na descrição e assiste aquele lá. Vai ser um vídeo por semana aqui e um vídeo por semana lá. Enfim, vamos pro vídeo. Tá. Welcome Home 2. De cara eu já quero dizer que existe uma página que dá bastante contexto pra esse universo. Página essa que eu não havia encontrado no site original. Eu precisei digitar a URL pra ter acesso a ela. Então isso aqui é meio que uma página secreta pra burros, porque tem como entrar nela normalmente, eu só não sei como. Welcome Home é um projeto de terror que se concentra em desvendar o mistério em torno de um amado programa de televisão infantil dos anos 70. Por meio de livros ilustrados, gravações e uma variedade de mercadorias antigas, você vai encontrar o que habita essa casa colorida. Felizmente, você tem alguém para lhe fazer companhia e segurar sua mão enquanto caminha por um caminho há muito esquecido. Junto dessa descrição, essa página também tem várias fotos, exatamente como no site original. Só que a diferença é que lá as fotos davam a entender que tinha algo estranho acontecendo. Aqui é bem explícito. Mal começamos o vídeo e a gente já vai teorizar. Vocês lembram que eu citei na primeira parte que o Wally me parecia mais uma vítima da casa do que um vilão? Eu disse que ele sim parecia ter segredos, e é bem óbvio que ele tem. Por conta desse site, eu acho que ele não é mais tão vítima assim, e eu tenho uma teoria do porquê. Isso aqui não é nada mais do que um culto a uma divindade. A casa? No contexto religioso litúrgico, um culto constitui um conjunto de atitudes e ritos pelos quais um grupo de fiéis adoram ou veneram uma divindade. Olhando as fotos, nós temos algumas coisas interessantes para analisar. Na primeira foto, nós já podemos descobrir algo muito interessante. Nela, nós vemos o Ollie e Barnaby, que é amigo do Ollie. Porém, aqui tem algo estranho. O Barnaby tá sem cabeça. Fora que, olhando a cintura dele, fica nítido que o Barnaby é uma fantasia, e sua cabeça tá caída ali atrás. É claro que, falando num contexto de isso aqui é um desenho, é óbvio que o Barnaby seria uma fantasia, assim como o Ollie é um puppet. Nessa foto também tem coisas escondidas. Olhando de primeira, tem letras faltando. A gente jogou essa foto no Photoshop para aumentar o brilho e nada. Fora que, com o notável desnível das letras, fica difícil acreditar que realmente tem uma frase aqui. Certo. Frank. Em uma das fotos a gente pode ver que ele tá segurando algo que foi censurado. Pegando essa foto e aumentando o brilho, as coisas ficam mais confusas ainda. De primeira eu achei que pudesse ser outros moradores da vila ali jogados, mas olhando com o brilho no máximo parece ser só um monte de partes. Braços, cabeças e principalmente olhos. Olhos são uma coisa que se repetem muito nesse site. Pelo estilo do cabelo, formato dos olhos e do rosto, eu chuto que essas partes sejam do próprio Frank. São E o que ele tá carregando? Bom, vocês lembram disso aqui? Como você começou sua pesquisa sobre Welcome Home? Pra ser honesto, a gente foi atraído inesperadamente. Todas as informações encontradas nesse site foram extraídas de documentos descobertos em envelopes de cores vivas. Envelope de cores vivas. A gente não viu esses envelopes em momento nenhum, a gente só ouviu deles. Um envelope normalmente é desse formato, e eu não sei vocês, mas pra mim, isso aqui que o Frank tá segurando tem uma cor bem viva. Tudo que a galera do site recebeu tava incompleto ou quebrado. A própria galera do site assume isso, que não receberam nada inteiro. Tá ali o Frank aqui coletando coisas incompletas pra pôr no envelope? Isso aqui tá muito suspeito. Sim, concordo. O passado de Julie é uma das personagens que logo depois do Ollie tem uma das origens mais estranhas. Antes da Julie vir parar na vila, ela tinha uma família. É dito que a família dela eram seus 3 irmãos e ela. Infelizmente, a gente não tem fotos dos 3 irmãos. Os 4 viviam na parte mais escura das florestas que cercam a vila. Agora tu me pergunta, por que ela vivia nas profundezas de uma floresta? Porque a Julie e seus irmãos são monstros. Mas de alguma forma, a Julie passou por uma metamorfose e se tornou algo mais humanizado. De acordo com os scripts descobertos, Julie era um monstro do arco-íris, que supostamente veio das profundezas da floresta que cercava os arredores de Home. Ela morava com a sua família em uma caverna, mas procurou uma vida própria e se mudou. Na foto que podemos encontrar nesse site estranho, nós vemos a Julie antes de melhorar. Ela tinha uma aparência esverdeada com roxo, como se tivesse podre. Interessante notar que tem algo na mão dela. Lendo a descrição dela, eu não encontrei ela tendo nenhuma afinidade por nenhum item. Então é difícil deduzir o que é isso. É um martelo? É uma JBL? Não sei. Mas o que eu mais queria saber é como isso um dia foi isso. E aí, meu pitch, aproveita que tu não tá fazendo nada além de assistir o meu vídeo e se inscreve aí no canal. Não esquece de inscrever e assistir o vídeo que eu postei no meu outro canal. Assim tu me ajuda muito e eu fico eternamente agradecido. Pausa dramática. Telefones falantes.
Nessa foto, nós vemos Os uma espécie de telefones têm brinquedo do ouvidos. programa Welcome Home. Um telefone. Na teoria, cada um desses números correspondia Tem a um dois dos buracos vizinhos. vazios, Tu poderia ouvir uma três mensagem gravada de cada um deles. Na detalhes. descrição é dito: telefone falante. Ligue para seus vizinhos favoritos a qualquer hora. Uma mensagem deliciosa só pra você. Eles não podem ouvi-lo. Depois dessa frase, a palavra speak up, que seria um fala aí, começa a se repetir várias vezes, sem contar o número 9 várias vezes solto na tela, junto de outros números aleatórios. Mas a mais estranha é a última frase que tá ali embaixo. E aí, eu posso te ouvir. Se a gente analisar o telefone, os números 6, 7 e 8 estão tampados. O número 9, que seria o número da casa, tá preto, ou tá faltando. O que seria um ponto ou um asterisco também tá do mesmo jeito. De cara, quando eu olhei isso aqui, eu lembrei da pata do Barnaby, mas as cores não batem exatamente, então não deve ter algo a ver. Sobre os números tampados, bom, infelizmente nas descrições não são numerados os moradores. A gente só sabe o número do Ali, que é o primeiro, e o da casa, que é o 9º. Os outros números devem representar o resto dos moradores, mas por enquanto não tem como a gente saber. Wally não é uma vítima. Existem mais algumas fotos, e elas nos fazem crer que o Wally não é a vítima que parece. Apesar de a gente ver ele louvar a casa, e em certos momentos parecer que ele tá pedindo por ajuda, o que achamos aqui dá a entender que ele sabe muito bem o que tá fazendo. Olha bem pra essa foto. No fundo, nós vemos a silhueta dos outros moradores. E, novamente, muitos olhos. Agora presta bem atenção nessa pose do Wally. Sacou já, né? Essa pose é uma pose famosa, que no caso é a pose de Baphomet. Baphomet é uma criatura simbólica, e ela foi criada como um ídolo pagão. Oxi. Eu não vou entrar em detalhes sobre a sua simbologia, mas o que vocês precisam saber é: aquilo tem ligações com cultos e seitas, e eu acho que qualquer um sabe disso. Lembram que o Ip citou no último vídeo que o Wally poderia tentar incluir as pessoas como moradores para tentar se salvar? Ele nos incluir como um 10º morador dessa vila talvez seja uma tentativa desesperada de pedir ajuda. Eu não concordo com isso. Eu acho que ele faz isso porque ele quer mais pessoas. Ele quer mais gente nesse movimento. Fotos do Wally nos encarando com um crucifixo bem destacado nos deixam bem claro das suas intenções. Ele realmente está tentando nossa atenção. Como muita coisa vem mudando nesse site, eu acredito que talvez ele não fosse mal, mas tenha se tornado por influência do 9º morador. Entrando no site há uma semana atrás, a marca negra ainda saía da casa. Hoje em dia já não sai mais. Como se algum tipo de ciclo tivesse acabado. Tem mais uma foto em que vemos ele tendo a mão de quem está controlando ele, meio que consumindo ele, fazendo uma notável alegoria ao que acontece com ele e sua casa. Essa foto é bem desconfortável, por sinal. Tem coisas escritas e a maioria nem dá pra ler. Mas o que dá diz que isso é só um teste. Ou, essa estação irá começar um teste. É interessante como fotos canônicas e não canônicas são misturadas aqui. Confunde, mas é legal. Talvez se você no Photoshop, num editor de imagem, você tirar a cor dessas coisas, talvez você encontre mensagens. Se você tira o vermelho de uma imagem, se você tira o azul de uma imagem. Ei. Aftermath de Home. O Ali foi de uma vítima pra um vilão, isso tá nítido. Não é como se ele sempre fosse esse cara que quer converter mais gente pra esse culto bizarro. Ele realmente escondeu coisa da gente desde o início, mas seja lá o que tá fazendo ele de refém, essa coisa conseguiu consumir ele. Como o site vem se atualizando e mudando toda hora, esse vídeo certamente não é o último. Tem muita coisa por vir e eu tô adorando isso. Não se esqueça. E agora a gente chega no terceiro aqui. E aí, povinho? O meu nome é Ip e seguinte. Peraí. A última vez que eu fiz um vídeo de Welcome Home foi em 2023, e naquela época eu ainda morava de favor. Eu ainda falava pra dentro e eu não mostrava o rosto ainda. E eu lembro que eu fiquei com um trauma daquele vídeo. Ele foi um vídeo muito difícil de escrever, muito difícil de montar e muito difícil de editar. Essa última opção aqui eu terceirizei. É nóis, Murilo. Na minha opinião, aquele foi o melhor vídeo de Welcome Home que eu fiz, com a melhor narrativa. Eu digo isso porque quando tu faz um vídeo de um site que é um ARG, tu não tem um ponto A ao B. Tu tem as informações, e tu monta elas no teu vídeo como tu quer. Pois então, aquele tem o melhor flow, melhor tudo. Mas eu lembro que eu tava com a cabeça saindo fumaça pra montar aquele vídeo. Tanto que depois de fazer aquele vídeo, eu decidi deixar esse tema na geladeira por um bom tempo, até eventualmente lembrar que ele existe. E sim, eu vi a atualização de Halloween, a de Natal e Ano Novo. Eu tava deixando juntar algumas coisas, porque eu sabia que ia ter um dia que eu ia fazer vídeo desse tema de novo. Então, quanto mais conteúdo novo sobre, melhor. Afinal, a gente tá na 4ª parte de Welcome Home aqui desse canal. E essa 4ª parte ainda não vai ser a finalização. Mas eu acho que não tem problema de dar uma olhadinha no que a galera de Welcome Home tem feito. Pra quem não viu as outras partes, fica sossegado. Quase tudo que tava na parte 1 e 2 foi descartado pelos idealizadores do site.
Não! E o que tinha na parte 3 vai ser revisitado aqui. Então, meus amigos, bem-vindos de volta a casa. Eu assisti tudo pra nada! Uma coisa importante antes da gente ver o que tem de novo. Esse site tá tendo atualizações recorrentes agora, e a história tá sendo contada pelas atualizações. E essas atualizações mudam quase tudo no site. Eu tô roteirizando esse vídeo dia 15 de abril, e ele vai ao ar provavelmente lá pra semana do dia 26. E se até lá tiver alguma alteração ou algo do tipo, a gente vai sinalizar aí na tela, beleza? Beleza. Por um lado, eu acho legal eles contarem a história pelas atualizações. Isso movimenta o site. Mas isso também é ruim. Afinal, quem não chegou a tempo perdeu a última atualização e parte da lore, certo? Mas essa lore tá realmente andando. Assim que a gente abre o site, a gente dá de cara com essa estranha foto. Essa personagem sentada é a Julie Joyful, e ela tá no lugar do Wally, o Wally Darling. Lembra dessa foto super icônica do Wally que abriu o site? É a mesma foto, mas agora ela tá no lugar dele. Mas por quê? Pra tentar sanar essa dúvida, eu fui na aba de notícias do site. E meu Deus! Nas atualizações anteriores desse site, a gente tinha uma aba de notícias, mas lá tinha só a última atualização. Pelo menos até onde eu lembro. Entrando agora, a gente tem literalmente o histórico de todas as atualizações que o site teve, isso contando desde 14 de janeiro de 2023. E a última atualização é de 12 de abril de 2025. E eu sei que de 2023 até 2025 ter 9 atualizações é bem pouca coisa. Mas é aí que tá. Várias atualizações anteriores foram apagadas. Vocês acham que eles realmente iam deixar tão fácil assim de resolver? Eu li todas as atualizações disponíveis e tem coisas importantes a se falar. Pra ser mais didático, eu não vou ficar falando qual atualização é de qual data. Eu só vou soltar a informação. Então se preparem pra mais um highlight de informações pela segunda vez no mês. Vamos lá. Como geral já sabe, eu espero, Welcome Home era um programa de TV que sumiu. E uma equipe se focou em começar a juntar todo e qualquer resquício de pista que possa ter sobrado desse programa. Álbuns, pedaços de episódios e muito merchandising. Pois bem, eles conseguiram juntar... Como assim na atividade da live, meu filho? Eu tô fazendo live. Me deixa em paz. Oxi. uma quantia considerável de coisas, tanto que eles fizeram uma exposição dessas coisas. Por meio das atualizações que estão no site agora, a gente descobre que teve uma segunda edição dessa exposição, e que ela foi um sucesso. Uma outra coisa importante a se citar. Na primeira parte da ARG, a que foi descartada, nos foi pincelado a informação sobre como eles conseguiam resgatar esses itens do programa Welcome Home. Naquela época não havia ficado claro, e cada canal que fez vídeo sobre deu sua própria teoria do assunto. Nas atualizações que a gente tem agora, a gente chega um pouquinho perto dessa informação. A gente chega perto dessa informação por meio de uma frase dita pela equipe na última atualização disponível no site. Na frase, eles citam que alguém tem enviado muito material da série de merchan, produtos da série, e tudo isso vai agregar na exposição deles. E eles completam a frase com isso: embora nossa fonte ainda não tenha uma identidade definida, somos gratos por receber tudo que nos foi fornecido. Cavalo dado, não se olhe os dentes. É de graça. Fora que quase ninguém acredita em Welcome Home, só a galera do site mesmo. Aí aparece alguém que acredita e tá dando vários itens da série. O preço é não saber da onde vem e nem de quem. Honestamente, de todas as atualizações disponíveis aqui, a mais estranha é a do dia 9 de março de 2024. Essa atualização tá bem mais pra uma errata do que uma atualização. Vai vendo. Peço desculpas pela data da última notícia. Presumi que ainda fosse dezembro. A pessoa que postou isso não deve ter prestado a devida atenção. Pelo que dá a entender, é que houve uma atualização antes dessa daqui, e a data dessa atualização que foi apagada estava errada, provavelmente marcando algum dia de dezembro, pelo que dá a entender na mensagem. Mas então, pelo fato do site e os seus idealizadores nunca quebrarem o RP, não dá pra saber se essa atualização tinha alguma pista e foi apagada, ou se esse negócio da data errada é uma desculpa. Talvez alguém tenha realmente só errado a data. O público começou a avisar o erro, e essa mensagem aqui é só ele se desculpando. Não dá pra saber mesmo. Deve ser meio humilhante criar um ARG e o público achar um erro num site. Nem é no ARG, é no site mesmo. Esse tipo de coisa não teria acontecido se eles tivessem feito um curso especializado em criações de site na EBAC, a Escola Britânica de Artes Criativas e Tecnologia. Essa aí não... Criou um bom gancho, Tem que fazer o seu, né? Parte é a única que realmente é interessante, na minha opinião. Vamos lá. A equipe tá reformulando o site inteiro, e eles querem apresentar todos os personagens por vez, começando pela Julie Joyful. Por quê? Primavera. Ela é a personagem da Primavera. A Primavera estadunidense tá acontecendo agora, por isso ela é a cara da vila agora. O Wally ainda é o principal, mas ela é a estrela agora. E o Wally que eu conheço não ia ficar feliz com isso. Bom, esse vídeo, como já deve ter ficado claro pra você que assiste, vai se basear em mostrar o que tem de novo no site. E tudo que tá sendo colocado no site agora
agora tá sendo adicionado referente às coisas que a equipe de restauração tem recebido daquele fornecedor esquisito que eu falei, o fornecedor sem identidade. Inclusive, nas abas do site que mostra esses produtos, tem uma etiqueta no rodapé, citando que tudo que tá sendo adicionado com base nas descobertas desses novos itens. Então a gente tá trabalhando aqui com fatos e não com teorias como foi nas últimas atualizações. E, cara, tem muita coisa enviada. E a gente pode ver tudo isso na nova área do site, chamada Descobertas. Entrando nessa área, a gente consegue ver separado algumas das coisas que foram restauradas. Muito provavelmente todas enviadas pelo fornecedor desconhecido. Eu vou começar pelas mais de boa de se explicar. Eu quero deixar claro que nesse vídeo aqui eu vou focar somente nas informações que vão avançar com o nosso ARG. Porque, sinceramente, essa atualização definitivamente é a maior em conteúdo que o Welcome Home já teve. E eu não quero confundir ninguém nem me confundir. Então a gente vai focar aqui só no que dá continuidade pro ARG, beleza? Uma das coisas que a gente mais viu a equipe de restauração tentando encontrar nas atualizações anteriores eram episódios ou pelo menos fragmentos do que era o programa Welcome Home. E eles encontraram. Indo em variados no site, a gente consegue ver algumas películas do que seria um especial do programa, onde os vizinhos iriam reviver o clássico de Cinderela. Com Julie sendo a Cinderela, Barnaby, Frank e Sally também estariam nessa releitura, fazendo outros papéis. Essas duas imagens são células, tipo um Super 8, mas eles conseguiram também encontrar um pedaço desse especial em específico. Mas eu achei um pouco estranho que por algum motivo ele não tá disponível no site, tipo, não dá pra gente assistir o programa. A única coisa que tá disponível é essa foto dele sendo reproduzido numa TV de tubo. E tá, olha bem pra essa foto. Estamos falando de Welcome Home, meus amigos. Um ARG. É óbvio que eu peguei essa foto e joguei no Photoshop. E, bom, aumentando o brilho dela, a gente consegue ver duas coisas bem importantes. Que no caso é esse livro e esse telefone. Mas pra eu explicar o que são essas coisas, a gente precisa voltar lá no meu último vídeo de Welcome Home. Welcome Home foi literalmente o maior estouro que eu já vi. Quase todos os canais. Naquele vídeo eu explico uma coisa estranha que estava acontecendo com uma das pessoas da equipe de restauração. Existia uma moça que estava trabalhando com a equipe de restauração, coletando coisas de Welcome Home e colocando nesse site para preservação. Pois bem, uma das coisas que ela reclamava muito pros seus colegas de trabalho era que um telefone de Bina, aqueles que tu coloca assim, esse telefone não parava de tocar por nada. E quando ela atendia ele, ela ouvia isso. Let me in. De início, ela achou que tinha alguém tirando uma com a cara dela, querendo trollar ela, como se o Ali estivesse tentando falar com ela diretamente do mundo de Welcome Home. Guardem essa informação. Esse negócio das ligações ficou cabreiro porque, não tinha ninguém trollando ela. E pior, ninguém ouvia esse telefone fora ela. Era como se as ligações e a voz do Wally tivessem somente na cabeça dela. Pois bem, vamos começar com o vai e volta nessa história. Lembra que no começo desse vídeo eu citei que aconteceu uma exposição de Welcome Home com os itens restaurados? Então, essa primeira edição da exposição foi um completo desastre. E a gente descobria isso numa parte do site que, adivinha, não tá mais disponível. Mas o IP do passado guardou quase a toda. Obrigado, IP do passado. Dentro do lado destruído da exposição, a gente conseguia ver algumas coisas. Na época eu teorizei que quem destruiu esse lugar era a própria moça que estava sendo atormentada pelo Ali. Por quê? Porque diversas coisas dela podem ser encontradas nesse local. Principalmente os diários. A movimentação do vídeo dele é muito dinâmica. Ele tá aqui no meio, aí ele tem um bloquinho dele ali, aí ele aumenta, e aí vai as imagens, aí vai ele, a versão animada dele, e meu Deus do céu. Dela, onde ela notava todo esse tormento que ela tava vivendo. Assim? Amigos, olhem bem pra capa do diário dela. Beleza. Agora vamos voltar pra foto lá do episódio passado na TV. Olhem o livro que está à esquerda da foto. Muito provavelmente a gente tá no POV dessa moça. Tá, eu preciso dar mais um contexto pra vocês agora. Desde o meu último vídeo de Welcome Home, o paradeiro dessa moça atormentada pelo Wally era desconhecido. Tudo que a gente sabia é que tinha alguém sendo atormentado pelo Wally Darling. Mas exatamente como essa informação surgiu no ARG, essa informação foi embora do nada. A gente tá vendo aqui o diário daquela moça naquela imagem. Mas sabe o que mais me faz crer que sim, estamos falando da mesma pessoa? Como é que o Wally Darling atormentava essa moça? Ligando por um telefone de Bina. Pois bem, o que temos do lado direito da imagem? Meus amigos, eu amo um bom e velho plot twist. Tá, mas o que esse link das informações quer dizer? Tem uma interpretação que eu consegui ter na minha teoria final daquele vídeo. O fato do Wally tá incomodando aquela moça, somado a todos os áudios secretos que a gente achava no site antes, me fizeram interpretar que o Wally queria fugir daquele mundo, mas ele tava preso dentro da casa. Vocês devem lembrar que a casa é viva, certo? O complicado de fazer continuação de um vídeo de 3 partes é que a cada frase eu tenho que fazer uma recapitulação. Isso é chato. O Wally tá preso lá dentro. Na minha interpretação, ele tava atormentando essa moça da equipe pra sair de lá. Existe até mesmo uma menção a um portal na exposição, que seria isso aí. Essa marca é igual à marca que a gente tinha antes embaixo da casa do Wally. Estão vendo como tudo se encaixa?
até por ali, na verdade, a gente tinha uma espécie de portal embaixo da casa do Wally que dava pra exposição, na vida real. Então o Wally conseguiu fazer o que ele queria? Ele saiu da vila? Tem só um jeito de saber. Na exposição existe um telefone de brinquedo. Cada tecla dele correspondia a um morador da vila. E ligando, a gente podia ouvir um áudio dele se apresentando. Os áudios estão disponíveis no site, mas junto desses áudios a gente tem um aviso grandão. O áudio de Wally Darling está com problemas e foi temporariamente desativado. Seja paciente enquanto trabalhamos para restaurá-lo o mais rápido possível. Será mesmo? Eu quero ligar pra casa do Wally pra saber se alguém vai atender. E mesmo o site dizendo que não dá pra ligar pra ele, se eu passar o mouse por cima do que corresponde à casa dele, eu posso clicar. E eu cliquei. É, gente, o Wally Darling não fugiu de Welcome Home nem da vila. Ele ainda tá preso dentro da própria casa. Esse áudio do Wally é ridiculamente longo. Papo 10. Esse áudio tem literais muitos minutos de duração. Desculpa, eu não fiz o cálculo. E pra que esse áudio serve exatamente? Nesse áudio ele fala sobre muita coisa. E sinceramente, a maioria das coisas não parecem fazer muito sentido. Já faz um bom tempo, era a festa de boas-vindas. Agora não é mais. A neve derrete, a grama cresce, o sol brilha, as flores desabrocham, o lar é aqui. Você se lembra do lar? Essa frase ele fala durante o monólogo dele nesse áudio. Na minha interpretação, essa frase tá fazendo analogia ao lançamento do site. A festa de boas-vindas citada seria o início de tudo isso. E no resto da frase, o Wally fala sobre a substituição que ele sofreu. A neve derrete, a grama cresce, a estrela não é mais o Wally, a estrela agora é a Julie Joyful. Durante esse áudio do Wally, pra variar, a casa participa da conversa. E o Wally sempre responde a casa. Uma coisa que o Wally também vai fazer nesse áudio é nos ensinar o conceito de emprestar um ouvido. Abre aspas. Primeiro você coloca a mão em concha em volta da orelha, e então você espera por um som. É assim que você ouve. Então, por que falo com você? É porque você vai me dar ouvidos. Quando a gente tem essa conversa com o Wally, fica claro o intuito dele nessa conversa. Vamos lá. O Wally foi substituído, e ao que dá a entender, ele tá preso na casa dele, ainda. Ao que parece, ele tá confuso. Algumas vezes ele solta frases como: quando nos encontramos novamente, nem tudo tava onde eu tinha deixado. Essas mudanças aparentemente têm irritado ele. E quando ele pede pra gente emprestar os ouvidos pra ele, é pra fazer uma coisa muito específica. Ainda nesse áudio, ele vai nos contar que a Julia colocou diversas flores pelo site. Afinal, primavera. E bom, as flores são a resposta. Abre aspas. Nós não conseguimos ouvir as flores. Não como a Julie consegue. A Julie diz que as flores têm algo a dizer. O Wally Darling quer que a gente descubra o que as flores têm a dizer pra ele. Ele quer saber o que tá acontecendo. E tá, como infernos a gente vai saber o que uma flor tá falando? É agora que começa o real problema, meus amigos. Indo na área de brinquedos do site, a gente consegue ver vários brinquedos e jogos de tabuleiros resgatados e restaurados. Aqui tem desde aquele telefone que a gente já viu, até uma literal fantasia do Wally Darling, que seria perfeita pra carreta furacão. O que realmente nos importa nessa página é o último produto, o jogo de tabuleiro Floriografia. Esse jogo seria algo parecido com Uno e Monopoly. A gente tem um tabuleiro onde os players avançam e cartas que determinam algumas coisas. Mas tem cartas faltando e o livro de regras não existe. Então não tem como saber exatamente como que se jogava esse jogo. Esse jogo girava em torno da Julie Joyful e a sua família. E também o Frank Frankly. Ele e a Julie parecem ter uma ligação forte. E a gente ainda vai voltar nesse assunto nesse vídeo. O que nos interessa desse jogo são as cartas. Cada carta é uma flor. E cada flor tem um nome. E bom, caso vocês não saibam, o nome de algumas plantas tem significados variados. Tá, vamos manter isso em mente. Agora vamos para outra área do site. Existe uma área do site dedicada a mostrar vários livros de histórias de Welcome Home. A gente vai encontrar alguns livros restaurados. No total, nós temos 3 livros completos, intitulados Brick by Brick, Springtime Solutions e Sweetbriar. Ok. Em cada uma dessas histórias, a gente vê diferentes situações acontecendo com os personagens. Mas o foco não são as histórias e nem o que elas têm pra mostrar. Vocês precisam estar atentos aos detalhes, meus amigos. Foi dito por Wally Darling que a Julie escondeu flores pelo site. Então, essas flores estão escondidas nessas histórias. Achou uma flor na história? Confere a flor da história com as flores do jogo de cartas. A arte bateu? Beleza. Pega o nome da flor e confere qual o significado dele. Eu fiz isso usando uma tabelinha que dá o nome da flor e o significado dela. Tem várias por aí na internet afora. Ok, nós temos Pra que eu vou fazer isso tudo se você já fez pra mim? histórias e 3 flores diferentes pra cada uma. Ou seja, ao fim de cada uma das histórias, a gente vai ter 3 palavras diferentes. Tu vai pegar as palavras que tu achou e montar uma URL desse jeito. A URL normal do site barra o que tu encontrou. E bum, site secreto. Eu quero deixar bem claro que eu consegui achar 2. A terceira eu simplesmente não achei, então
então eu peguei uma colinha no Reddit. Opa, IP do futuro aqui. No total, são 7 links. 2 desses Nossa. eu achei eu mesmo. O resto eu tive que pegar uma colinha. Desculpa, eu ainda não sou o Selbit. Dito isso, que Tudo bem. pariu. Eu quero... O que eu consegui entendo. achar foram 5 vídeos, uma foto e mais um site secreto com um arquivo gigantesco. E os vídeos que tem pra ver são padrão Welcome Home. Muito texto e pouca gravura. Então eu vou falar o que eles comunicam ao invés de só mostrar eles inteiros, beleza? Beleza. Basicamente, todos os vídeos mostram o fracasso de Julie Joyful. Basicamente, a Julie tá numa aventura pra fazer uma flor florescer. A flor é essa. E, bom, essa flor não quer desabrochar por nada. E isso tá colocando a posição da Julie como estrela da vila em xeque. Tipo, como ela pode ser a representante da primavera se ela nem consegue fazer uma flor desabrochar? Vale lembrar que a Julie e a família dela são monstros do Sacanagem, arco-íris. pô. Basicamente, a personificação ambulante da primavera e a natureza. Então, ela não conseguir desabrochar uma flor é equivalente ao bloqueio de teia do Homem-Aranha. Humilhante e sem explicação. É interessante que a Julie sempre fala pros outros com uma voz alegre, uma voz feliz. Mas quando ela nota que tá tudo dando errado, que a flor não desabrocha Mas aí é uma flor. Aí a gente tá refutando a inexistência da flor preta. Olha ela aí. por Olha nada, como ela vai. mostra o seu lado real, a sua faceta real. Hello, my possible petunia. It looks like you still haven't opened. If I can't make a flower bloom, if I can't bring springtime around, what would I do? Will I have to leave? Will I have to go back? I just... Nesse rolê, ela acaba trazendo o Frank pra ver a flor. Morrendo. Ela acredita que se ela trouxesse mais pessoas legais pra ver essa flor, ela iria desabrochar. E, bom, não acontece. Não, Tudo isso mano. só acaba sendo broxante mesmo. Por meio desses Broxante. áudios, a gente descobre que o Frank não Desabroxante. gosta muito disso tudo. E nem da família da Julie, justamente por eles serem monstros do arco-íris. E essas coisas chateiam demais a Julia. Ela chega a falar nesses áudios que o Frank é o preferido dela. Afinal, ele foi o primeiro vizinho a falar com ela. O primeiro a dar atenção pra ela. But I think I like Frank most of all. He's the first one I met when I came to home. I was just like you. I didn't know anyone when I came here. Aqui nesse áudio, ela tá falando isso pra planta que não quer desabrochar por nada. Vocês conseguem entender como isso é extremamente E também é pra triste pra gente. Julia? Ouvindo esses áudios e vendo a forma que ela conversa com o Frank, dá a entender que ela gosta dele, mas não parece ser recíproco. O Frank parece ficar muito desconfortável perto dela. Frank claramente desconfortável. Falando assim, pode até parecer um pouco bobo, mas ouvindo os Claramente áudios, vendo a forma desconfortável. que ela fala, é de partir o coração. Aqui nesse último áudio, onde ela tava falando do Frank, ela tava falando pra planta que não quer desabrochar por nada. Agora, afinal, o que essa planta simboliza? A Julie tá nessa posição de estrela agora por conta da primavera. E, bom, desabrochar essa planta Em algum significa momento- a abertura oficial da temporada de primavera na vila. Pelo menos é isso que eu entendi. E toda essa pressão que tá sendo colocada em cima da Julie, ainda mais porque isso diz respeito a toda a raça dela, os monstros de arco-íris. Como vocês devem lembrar, a Julia tem uma família que por algum motivo não mora na vila. Eles têm breves citações, mas eles não têm nenhum tipo de destaque no show. Gente, eles nem moram na vila. Mas vocês já se perguntaram por que a Olá. Julie tem a casa dela lá em cima na vila? É pra ficar perto da família dela. Já foi dito várias vezes que a família da Julie floresta. fica bem naquela floresta. Shopping nada. Vou comprar a película Ant. Ela tem ocupações, né? Atrás da Não casa dá pra dela. ficar Ela não olhando. quer ficar longe de quem ela ama. Nessa conversa, o Frank deixou bem claro um pequeno preconceito com os monstros de arco-íris. Inclusive, um dos links secretos desse site leva a gente pra uma foto do Frank numa floresta. Essa foto vem de uma das histórias resgatadas do site, onde a Julie leva o Frank pra conhecer a família dela, e o rapaz tá claramente desconfortável. Dá pra entender a pressão que tá em cima da Julie em desabrochar essa flor. Desabrochar essa flor é basicamente validar a família dela e ela perante os outros. Pelo menos é isso que eu entendi. Agora, o que essa flor simboliza Aí pro Ali? lascou, O quê? mano. Vai dizer que você não lembra que foi o Ali que mandou a gente atrás dessa flor? Foi o Ali que nos instruiu a chegar nesses vídeos, se esqueceram? Pois bem, a partir daqui, tudo que eu tenho são teorias. Na verdade, esse vídeo inteiro é um monte de teorias, mas agora elas vão ficar Sempre um é pouquinho teoria. mais absurdas. O Ali tá preso dentro da própria casa, ele não consegue sair. Ah, Ip, é por causa da primavera, agora é a vez da Julie. Não, meu jovem padawan. Olhem essa foto Ele aqui. nunca Essa foto conseguiu fica sair. na apresentação do site. A gente tem o Ali e o Barnaby nela. Pois bem, vejam essa foto agora. Agora no site é a mesma foto, mas sem o Ali. Quando a gente vai ver os áudios no telefone, adivinha qual é o único áudio que não tá funcionando? Exato, o áudio do Ali. Vocês entendem que a Julie tomar conta do site por conta da primavera parece bem mais uma desculpa pra tirar o Ali da jogada? Pelo menos é o que parece. E por que eu penso
faço isso exatamente? Lembra que eu falei que tinha mais um link com um grande arquivo? Então, vamos recapitular mais uma coisa aí de novo. Dentro da equipe de restauração das mídias de Welcome Home, tinha uma moça que dizia estar sendo atormentada por Wally Darling, recebendo ligações dele e etc. Pois bem, o paradeiro dela não tinha sido citado em lugar nenhum, mas por conta desse link secreto com um arquivo, a gente descobre que ela ainda faz parte da equipe, mas de forma reclusa. E nesse arquivo a gente vai encontrar algumas anotações dela, mas só duas realmente nos importam. A intitulada Broken Phone e a 12 de abril. A Broken Phone é importante porque quando ela tava sendo atormentada pelo Wally no telefone, todo mundo tirou ela pra louca, porque ninguém conseguiu ouvir o Wally fora ela. Pois bem, ela conseguiu gravar ele, e a gravação tá lá disponível. Nessa gravação, o Wally canta pra ela, e essa gravação é a maior prova que ela tem contra o Wally. Ela realmente tá sendo atormentada por ele. Agora, a anotação 12 de abril. Vamos lá. Lembra que nas atualizações anteriores tinha um monte de links secretos pelo site? Então, atualmente todos eles foram removidos. Mas por quem? Foram removidos por essa mesma moça. Em algumas outras anotações desse diário dela, ela fala mais detalhadamente sobre. Mas nessa 12 de abril, ela cita que seja lá o que estava fazendo isso com o site dela, essa coisa já se foi. Mas ela cita que tirar essa coisa do site dela não fez com que ela se sentisse melhor. Ela não se sentiu mais segura. Ela tá paranoica, como se seja lá o que tivesse zoando o site dela pudesse entrar pela porta da frente da casa dela agora. E tá, o que seria essa coisa? Quem que fazia essas alterações no site? Vocês sabem quem? O Wally Darling. Tá, agora segura aí pra grande teoria onde eu tento ligar todo esse suco de informação que eu acabei de jogar em vocês. Eu acredito que a Julie ter ficado no lugar do Wally por conta da primavera seja apenas uma desculpa. Afinal, se fosse só por isso, não tinha por que eles removerem o Wally de outros locais do site. E pior, não tinha por que eles prenderem o Wally dentro da própria casa, certo? Quem fez isso com o Wally foi a moça que foi atormentada por ele. Então, esse é o final feliz? Não, meus amigos. Não. Vem cá. Chega mais perto. Vamos Ele conversar vai com ele. piorar. Qual era a forma principal do Wally se comunicar pelo site? Olhos. Telefone. O Wally sempre tem um olho olhos. na gente. O site de Welcome Home sempre foi repleto de olhos. E por que eu tô batendo tanto nessa tecla agora? Vamos lá. Em uma das atualizações do site, a gente descobriu que o Wally tinha um portal embaixo da casa dele que dava pra onde? A exposição aqui na Terra. Olhando o portal na exposição e o buraco embaixo da casa dele, olho. a gente pode ver que são a mesma coisa. O Wally só não conseguiu sair da vila dele pra Terra porque a moça que tava sendo atormentada por ele barrou todo o esquema dele. Mas o Wally tem outro plano na manga. Ele tá preso agora, mas ele tem um plano na manga. Prestem atenção na planta que a Julie tá plantando. Lapela. Essa planta não é Se uma eu planta. mandar um Ela não som, desabrocha meu, com a se Julie. escuta. Boa noite, Lapela. Tudo bem? Se você mandar um som meu, você se escuta? Tudo sim, sem problemas. Porque não depende Pode dela. mandar. Essa planta é mais um olho do Wally, ou também conhecido como plano Olho? de fuga dele da prisão que ele foi colocado. Ele provavelmente nos instruiu a vir atrás dessas plantas e encontrar esses vídeos da Julie pra ter certeza que ela não estragou tudo. Afinal, ela poderia muito bem só remover essa planta e colocar outra no lugar. O que ela mais sabe fazer é germinar flores. Mas não, tá tudo saindo como planejado. A primavera vai durar pra sempre nesse ritmo. Enquanto ninguém notar o que tá acontecendo, o Wally vai conseguir voltar pra vila e fazer sabe-se lá Deus o que mais. Atualmente a gente não tem mais aquele borrão preto saindo debaixo da casa do Wally. ela Esse tá borrão preto indicava que aquele a portal tava flor ali, não e isso só me aparecer. deixa cada vez mais curioso. Ele quer voltar pra vila por quê? Será que ele tem um outro plano de fuga? É, gente. Pra quem achava que o Welcome Home tinha... O bagulho tá a todo vapor. De todos os vídeos de Welcome Home que eu fiz, esse aqui foi o mais difícil. Se tem uma coisa que a galera que faz esse ARG sabe fazer, é mistério. E honestamente, dos 4 vídeos que eu fiz, esse é o que eu mais fiquei cativado com a história. Isso porque tem coisas acontecendo. E finalmente o Welcome Home nos deu uma protagonista. Essa moça que a gente acompanhou ainda não tem nome. Ela se intitula nos seus diários como W. Ela foi atormentada pelo Wally pelo 3L. telefone e agora ela acredita que o Wally tá Welcome Home preso. é um ar Ela acredita legal. ter cortado Welcome Home é um ar legal. Tu mal pela sabia? raiz. Isso porque provavelmente foi conhecia ela que isso. colocou o Wally na casa. É o que eu acredito. Quando ela fez a limpeza do site dela dos links estranhos, ela já prendeu o feitor disso. O Wally prendeu ele na própria casa. Mas não, ela não cortou o mal pela raiz. Ele ainda tá ali e com um plano de fuga. Eu quero deixar duas coisas bem 3L. claras nesse vídeo. Literalmente Game Theory. tudo que eu falei aqui são teorias minhas. Literalmente tudo. Então não levem nada do que eu falei aqui como uma verdade absoluta. Sou eu teorizando pra vocês. Welcome Home é uma série que não sabe ir direto ao ponto. E isso tudo, na verdade, é um bagulho da cabeça dele. E... Tá. Welcome Home Restoration Tour. 3L. Spoilers, é um culto. Eles fazem muito rodeio com muita informação que não já- serve pra já nada. É passamos sério. dessa parte.
LKKK, como se fosse spoiler algo. Mais de 30 arquivos já pra ler com passou tipo isso. 40 linhas cada um. E eu nem falei dos vídeos e áudios. Tem um áudio de 21 minutos nesse site. E isso já me leva pra segunda coisa que eu tinha pra falar. Eu não contei nem metade das coisas que tem nesse site atualmente pra se ver. Eu peguei o máximo de informações que faziam sentido no meu ponto de vista pra Ou conseguir seja, montar vai uma ter uma parte narrativa que dois. ia do ponto A ao ponto B. E eu espero que vocês tenham gostado. Welcome Home acendeu aquela chama de novo em mim em buscar mistérios. E eu convido vocês a entrarem nessa busca também. E se quiserem, compartilhem o que vocês acharem comigo. Quem sabe daqui um E lá vamos para uma 3L. parte 2 possível. Ou ela. Back to the RCGO.